Olá, turma! Vamos para a explicação de hoje. Para a atividade de hoje, a gente precisa relembrar algumas coisinhas simples que vocês já conhecem. Por exemplo, o que é sílaba? Como vocês sabem, sílaba é uma parte da palavra. Então, vamos, por exemplo, fazer um exemplo com o meu nome. Meu nome, ele é Jéssica. Bem, esse é o meu nome. O meu nome, ele é composto por sílabas. Como que eu posso descobrir as sílabas do meu nome? Isso vocês já fizeram bastante lá nos outros anos. A gente tem que dividir a palavra, certo? Então, aqui, olha, presta minha atenção. Eu tenho SS, não tenho? Lembrando que o SS, ele não pode ficar juntinho, tá, pessoal? A gente precisa separar ele. Então, a primeira sílaba do meu nome vai ser qual? Jess, certo? Aqui eu tenho um tracinho, que é quando eu vou dividir, si, K. Bom, como vocês podem ver, o meu nome, ele tem 3 sílabas, Jéssica. Assim, eu descubro as sílabas, tá bem? Essas são sílabas, cada pedacinho desse, isso é uma sílaba. Mas lá no nosso dever, fala sobre sílaba tônica. Vocês sabem o que significa a palavra tônica? Bom, eu não sei vocês, mas na minha época, e talvez os pais de vocês se lembrem disso, na minha época existia um suplemento alimentar chamado biotônico Fontoura. Esse biotônico era um tipo de remédio que ajudava a abrir o apetite, a fazer a criança comer mais. E ele se chamava biotônico justamente porque comendo mais você se tomava mais forte. Então, tônica, a gente pode dizer que é forte. Tá certo? Forte. Então, sempre que vocês lerem sílaba tônica, se lembrem que nós estamos falando sobre a sílaba que é forte. Aqui no meu nome, nós temos 3 sílabas. Qual é a sílaba forte? Normalmente, a sílaba forte é aquela que a gente fala com mais força, tá bem? Então, aqui eu falo Jéssica. Então, a sílaba com mais força do meu nome é o Jess, é a primeira sílaba. E aí, normalmente, a sílaba tônica também tem esses acentos gráficos. Os acentos, como vocês se lembram, a gente tem o agudo e a gente também tem o circunflexo e o til. Mas daí é uma outra aula, tá bem? Mas eu acredito que vocês se lembram. Sempre a gente vai ter acento na sílaba tônica? Não, nem sempre. Às vezes, a sílaba tônica, ela vem em palavras sem acentos. E é normal, tá, pessoal? Nós temos muitas palavras sem acento. Por exemplo, a palavra fazenda. Bom, antes de eu descobrir a sílaba tônica, eu preciso separar as sílabas. Quais são as sílabas dessa palavra? Eu tenho o Fá, certo? Eu tenho o Zen e eu tenho o Dá. Assim como o meu nome, essa palavra tem 3 sílabas, certo? É o que elas têm em comum. Como vocês podem ver, mesmo não tendo nada a ver em significado, essas palavras têm em comum possuir 3 sílabas. E aqui em fazenda, qual é a sílaba tônica? É só a gente falar a palavra em voz alta. Fazenda. Eu falo fazenda ou eu falo fazenda? Tá vendo que quando eu falo, quem fica mais forte aqui é o zen? Bem, então essa é a nossa sílaba tônica. Agora que vocês já sabem o que é uma sílaba tônica, vocês precisam saber que existe uma classificação. O que isso quer dizer? Eu consigo classificar os tipos de sílabas tônicas.
E aí, eu vou colocar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a palavra jacaré. A palavra amigo. E nesse cantinho de cá, eu vou colocar a palavra dúvida. Bem, eu tenho essas 3 palavras. Vamos lá, primeiro eu separar as sílabas delas. Aqui em dúvida, eu tenho da, certo? Vou deixar aqui separadinho, com um tracinho para vocês se lembrarem. Vamos dividir agora jacaré. Já, ca, ré. E aqui eu tenho amigo. A, mi, go. Então, nós já dividimos as palavras em sílabas. Quando vocês forem estudar, tentem sempre fazer isso, separar as palavras em sílabas, principalmente quando nós estamos dando sílaba tônica e classificação, porque vocês já vão ver uma diferença. Aqui, o que que essas palavras têm de semelhante? Bom, a gente já pode ver que todas elas têm 3 sílabas, certo? Para nós sabermos qual é a sílaba tônica, aqui nós precisamos ver aonde que nós fazemos força. Aqui na palavra dúvida, a gente vai falar ela em voz alta. Dúvida. Aqui nós temos a nossa sílaba tônica, certo? O du, ela também já está sinalizada aqui, ó, com o acento gráfico. A palavra jacaré, aonde que fica a sílaba tônica dela? Aqui no ré, certo? Porque também já está sinalizado com uma acentuação. Agora, a palavra amigo. Se a gente observar, ela não tem nenhuma situação. Mas como que eu digo essa palavra? Eu falo amigo, eu falo amigo, eu falo amigo. Eu falo amigo, certo? O mi, então, é a sílaba mais forte. Aqui, todas as palavras têm 3 sílabas, mas se a gente perceber, nessa aqui, ó, a sílaba tônica, ela está no começo, aqui ela está no final e aqui ela está bem no meio. Isso daqui já entra na parte de classificação das sílabas. O que isso quer dizer? A gente já consegue identificar que a classificação das palavras aqui, elas vão ser diferentes. Em português, nós temos as seguintes classificações. Quando a segunda sílaba de uma palavra é a mais forte, nós temos as palavras chamadas paroxítonas. Quando ela é a última, nós temos as palavras chamadas oxítonas. E quando elas estão aqui no começo, nós temos as palavras chamadas paroxítonas. São palavras bem grandes, né? Mas é só a gente lembrar que, se for a última sílaba, forte, nós chamamos ela de oxítona. Se a palavra tiver a penúltima, pessoal, penúltima, quando a gente conta daqui, ó, essa é a última, penúltima e a antepenúltima. Penúltima sílaba forte. Quando a palavra tem a penúltima sílaba forte, nós chamamos ela de paroxítona. E quando a antepenúltima
sílaba for a mais forte, nós chamamos ela de paroxítonas. Tá certo, pessoal? Lá na atividade de vocês, tem um slide explicando certinho o que são paroxítonas, o que são oxítonas, proparoxítonas, o que é a sílaba forte, o que é a sílaba tônica, tá bem? Então, leiam com atenção todo o material que vocês receberem, tá bom? Vejam com carinho esse vídeo e depois vocês podem me falar se ajudou ou não vocês, tá bom? Agora eu vou passar para uma outra atividade e aí eu colocar em um outro vídeo, tá bem? Até lá!